Portanto, fiquem atentos, pois vocês não sabem o dia em que o Senhor virá. Esse chamado à vigilância é tão importante para nós hoje quanto foi para os discípulos, quando Jesus proferiu essas palavras. Assim como um vigia permanece alerta para possíveis ameaças, nós também devemos estar atentos aos sinais do retorno iminente de Cristo. O interessante sobre um vigia é que ele desempenha várias funções essenciais. Nos tempos antigos, um vigia tinha a responsabilidade de proteger as cidades, observando qualquer sinal de perigo iminente. Os vigias nos tempos antigos tinham um papel crucial em proteger exércitos e cidades contra ataque surpresa e outros perigos potenciais. Eles permaneciam em constante alerta, observando as muralhas e as fronteiras para identificar qualquer ameaça iminente, como exércitos inimigos ou mensageiros perigosos. Um exemplo disso é encontrado em 2 Samuel 18, onde somos informados de que Davi estava sentado entre os 2 portões enquanto o vigia subia ao telhado sobre o muro. O vigia ergueu os olhos e viu um homem correndo sozinho. Ele gritou para o rei, e o rei respondeu que, se o homem estava sozinho, ele trazia notícias. O mensageiro, então, se aproximou rapidamente. Essa passagem ilustra o trabalho fundamental de um vigia, e ficar atento e avisar quando algo importante está por vir, seja uma ameaça ou uma mensagem crucial. O papel do vigia é estar sempre atento, observando à distância e esperando com cuidado. O vigia age como uma sentinela, protegendo contra qualquer perigo iminente. Da mesma forma, na nossa jornada espiritual, cada cristão é chamado a assumir essa função, servindo como um guardião vigilante. Devemos examinar e avaliar constantemente nossas vidas à luz da Palavra de Deus. Somos responsáveis por proteger as portas dos nossos olhos, ouvidos e coração, afastando-nos do pecado, da ameaça do mal e das armadilhas do inimigo. Nossa vigilância deve estender-se também aos desejos e às afeições que surgem em nossos corações. Como filhos de Deus, precisamos estar atentos e conscientes, agindo como vigias não apenas de nossas ações, mas também dos nossos pensamentos e sentimentos. Estamos vivendo em um tempo repleto de grande incerteza. Um dos maiores desafios que enfrentamos é nos proteger contra o espírito de medo. Muitas pessoas estão sobrecarregadas pela ansiedade por várias coisas, como a ameaça de novas pandemias. Para outros, é a incerteza em torno do estado atual dos assuntos internacionais. A Bíblia nos adverte sobre guerras e rumores de guerras, e ao testemunharmos profecias bíblicas se desenrolando diante dos nossos olhos, isso pode nos deixar em busca de clareza. Perguntas podem surgir: como isso afetará o país em que vivo? Como isso afetará o mundo? Esta é uma pergunta comum diante da incerteza que muitos enfrentam. Para alguns, a preocupação é com o impacto de crises internacionais e como elas podem influenciar o país onde vivem. Outros, porém, enfrentam incertezas econômicas, que podem variar desde finanças pessoais até a economia mais ampla de seus países. Há também aqueles que, em certas partes do mundo, enfrentam perseguições por sua fé em Cristo. Eles se perguntam quanto tempo poderão suportar essas provações e até onde deverão ir. Pessoalmente, acredito que, nestes últimos dias, enquanto vemos a profecia bíblica se desenrolando diante de nossos olhos, é crucial nos ancorarmos em orientações divinas. A Bíblia nos fornece 5 mandamentos que podem nos ajudar a enfrentar esses tempos desafiadores. O primeiro desses mandamentos é a vigilância. Em Mateus 24:42, a Bíblia nos adverte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Quando vivemos em tempos de incerteza e medo, especialmente em períodos onde a profecia bíblica está se cumprindo e observamos um aumento nos conflitos globais, pestilências e o esfriamento do amor entre muitos, é essencial manter a vigilância. Este mandamento nos encoraja a estar atentos e preparados, confiantes de que, apesar das dificuldades, Deus está conosco e nos guia através dessas adversidades. Em momentos de incerteza e dificuldade, é crucial manter a vigilância, pois não sabemos o dia em que nosso Senhor retornará.
Embora possamos não ter respostas para tudo e não haja um roteiro detalhado para cada situação que enfrentamos, devemos lembrar que nosso foco principal deve ser Jesus Cristo. Se você se concentrar apenas nas questões do mundo, acabará se sentindo preocupado, sobrecarregado e ansioso. No entanto, ao focar em Jesus, você ainda verá os problemas do mundo, mas seu coração não será perturbado. O segundo mandamento é vigiar e orar para que você não caia em tentação. Mateus 26:41 nos instrui: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Somos encorajados a vigiar e orar para evitar ceder à tentação. Muitas vezes, associamos a tentação apenas a questões de natureza sexual, mas ela pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas são tentadas a mentir ou roubar para ganho pessoal, outras a se embriagar, e outras ainda a fofocar. Acima de tudo, devemos tomar cuidado para não ser atraídos por um evangelho que simplesmente agrada aos ouvidos. Nos últimos dias, haverá muitos enganos e o engano pode ser tentador, apresentando um evangelho que apenas faz você se sentir bem, em vez de levar ao arrependimento. O terceiro mandamento é vigiar e orar para que possamos escapar. Lucas 21:36 diz: vigiai, portanto, e orai em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. A vigilância e a oração são essenciais para nos prepararmos e permanecermos firmes em nossa fé, para que possamos enfrentar as adversidades e estar preparados para o que está por vir. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre os eventos futuros, ele estava alertando-os para as coisas terríveis que ocorreriam na terra à medida que nos aproximássemos do fim dos tempos. Ele advertiu que, para ser considerado digno de escapar da ira de Deus, é essencial depositar nossa confiança e fé em Jesus Cristo. No entanto, isso só é possível se mantivermos uma vigilância constante e uma vida de oração. Em outras palavras, Jesus nos instrui a nos concentrarmos nele. O quarto mandamento para os crentes hoje é ser sincero e disciplinado em suas orações. Em 1 Pedro 4:7, a Bíblia nos diz que o fim de todas as coisas está próximo, portanto, estejam alerta e com a mente sóbria para que possam orar. Aqui, sóbrio significa estar sério e focado. Como crentes, devemos prestar atenção à maneira como vivemos, pois nossas escolhas impactam nossa capacidade de pensar com clareza. Manter o autocontrole é essencial para que possamos orar de forma sincera e eficaz. Pedro também se dirige àqueles que sofrem por causa de Jesus, oferecendo uma palavra de advertência e encorajamento, lembrando que o fim está próximo. O quinto e último mandamento para os crentes é manter clareza em sua missão. Em 2 Timóteo 4:5, encontramos um conselho valioso para lidar com o que ouvimos e vemos no mundo de hoje, e mais você deve manter a mente clara em todas as situações, não tenha medo de sofrer pelo Senhor, trabalhe para contar as boas novas aos outros e execute plenamente o ministério. Este versículo nos exorta a manter o foco em nossa missão, mesmo diante das dificuldades, e a cumprir nosso ministério com dedicação. Deus lhe deu um discernimento importante em um mundo cheio de vozes variadas. Algumas dessas vozes são piedosas, enquanto outras são ímpias, e todas elas têm o poder de confundir e perturbar nossa mente. Elas podem poluir nossos pensamentos e nos conduzir a um estado de medo. No entanto, a palavra de Deus nos convoca a manter uma mente clara em todas as situações. Acredito que é possível alcançar essa clareza ao focarmos em Cristo e ao fazermos tudo para a sua glória. À medida que mais e mais pessoas se perguntam se estamos vivendo os últimos dias ou se este é o fim, quero encorajá-lo a se concentrar em algo fundamental. Em vez de se perder em cada evento atual no mundo, assegure-se de manter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É importante acompanhar os acontecimentos ao nosso redor, mas o foco principal de nossas vidas deve ser garantir que nosso relacionamento individual com Deus esteja em boas condições. Independentemente de estarmos nos últimos dias ou na 11ª hora, como crentes, precisamos assegurar que nosso foco esteja inteiramente em Jesus Cristo. Ele é aquele em quem devemos nos concentrar. Quando Deus tenta chamar sua atenção,
Ele frequentemente usa sinais claros. Um desses sinais é quando uma passagem das Escrituras toca profundamente seu coração. Veja o exemplo de um homem que estava em seu escritório, cercado por pilhas enormes de papéis, sentindo-se sobrecarregado e estressado. Em busca de consolo, ele abriu sua Bíblia e encontrou uma passagem em Apocalipse 3:3, e lembre-se, portanto, como você recebeu e ouviu, mantenha-se firme e arrependa-se. Se você não vigiar, virei sobre você como um ladrão, e você não saberá a que hora eu virei até você. Ao ler essas palavras, ele sentiu uma forte impressão em sua alma, como se o versículo estivesse queimando diante de seus olhos. Ele não conseguia tirar esse versículo da mente e passou o dia inteiro refletindo sobre ele. À medida que os dias se passavam, ele continuava a meditar na Escritura até que, um dia, na sala de estar, ele se entregou ao arrependimento. Com lágrimas incontroláveis, ele pediu perdão a Deus por sua infidelidade e desobediência. Ele compartilhou sua experiência com sua esposa, que o encorajou e assegurou que era o trabalho do Espírito Santo em seu coração. Alguns dias depois, enquanto viajava para o trabalho, ele estava alegre cantando com uma fita gospel que tocava no rádio. No entanto, uma tragédia aconteceu. O tráfego parou abruptamente e um caminhão colidiu com a traseira de seu carro, resultando em sua morte instantânea. Quando sua esposa, amigos e entes queridos se reuniram para o sepultamento, ela expressou que seu marido foi levado cedo demais para seu gosto. Contudo, ela encontrou consolo na certeza de que, antes de sua morte, Deus havia convencido seu marido a se arrepender. Ela reconheceu a bondade e misericórdia de Deus, que lhe deu a oportunidade de se reconciliar com ele. Embora possa ser doloroso perder alguém querido, é reconfortante saber que, no último momento, seu coração foi rededicado ao Senhor. Podemos não ter uma experiência exatamente como essa, mas é certo que, em algum ponto de nossas vidas, haverá uma mensagem nas Escrituras que tocará profundamente nossos corações. Hebreus 4:12 nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem o poder de cortar o pecado em nossa vida e alcançar as partes mais profundas do nosso coração, chamando-nos ao arrependimento. Quando a palavra de Deus o convence a se arrepender de algo, como a falta de oração, a mentira, o orgulho ou a imoralidade sexual, é essencial ouvir e não endurecer seu coração. A palavra de Deus expõe o verdadeiro você, revelando a influência das companhias que você mantém. Ela nos lembra, como está escrito, que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. A palavra de Deus também aborda questões de pureza, afirmando que, mesmo que alguém não tenha sido fisicamente infiel à sua esposa, não está isento de erro se olhar para uma mulher com desejo. Jesus ensina que isso já é adultério no coração. Para aqueles que se consideram espiritualmente fortes, a Bíblia alerta para que não caiam em tentação. Além disso, para aqueles que fazem coisas apenas para serem vistos pelos outros, a Bíblia ensina que a verdadeira oração deve ser feita em segredo, no íntimo do coração, e que Deus recompensará em aberto o que é feito em segredo. Não há nada que a Bíblia não esclareça de alguma forma. Se você está buscando a orientação de Deus, abra seu coração ao Espírito Santo e, em seguida, abra sua Bíblia. Medite nas Escrituras dia e noite e você verá como a palavra de Deus ganhará a vida. A Bíblia é clara sobre muitas coisas, e é evidente que Deus é zeloso em relação à sua palavra. Deus nos instrui a não ter ídolos. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Ela também deixa evidente a existência do céu e do inferno, além de um dia de julgamento que está por vir. No entanto, um dos aspectos que a Bíblia nos ensina é a importância de adquirir conhecimento. Provérbios 18:15 afirma que o coração inteligente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Este versículo destaca que pessoas inteligentes e prudentes buscam saber mais. Mas por que é tão crucial adquirir conhecimento?
Oséias 4:6, na nova versão King James, diz: E meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também rejeitarei você como sacerdote para mim, e visto que você se esqueceu da lei do seu Deus, eu também esquecerei seus filhos. Esse versículo revela que a falta de conhecimento pode ter consequências graves, inclusive o afastamento de Deus. Precisamos entender a autoridade que temos em Jesus. Sem esse conhecimento, não podemos caminhar em domínio nem alcançar a vitória, pois não sabemos quem somos em Cristo. O conhecimento e a sabedoria são essenciais para evitar enganos. A Bíblia nos alerta que até mesmo o diabo se disfarça como um anjo de luz. Pessoas desinformadas podem ser facilmente enganadas por sinais e maravilhas, acreditando que são manifestações de Deus. No entanto, 2 Tessalonicenses 2:9, na tradução amplificada, avisa que a vinda do anticristo é acompanhada pela atividade de Satanás, com grande poder e sinais falsificados. Sinais enganosos e maravilhas falsas são, na verdade, mentiras disfarçadas. Sem o devido conhecimento, é fácil acreditar em qualquer coisa, seguir qualquer doutrina, aceitar ensinamentos questionáveis e se deixar atrair por sinais miraculosos. Para se proteger contra essas armadilhas, a Bíblia nos orienta claramente em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Para adquirir verdadeiro conhecimento, é necessário investir tempo e esforço. Isso significa buscar o Senhor em oração, estudar a sua palavra e dedicar-se à sua presença. Acredito que existem lições e revelações profundas que Deus só revela quando nos comprometemos a buscá-lo com seriedade e intensidade. Assim que você se dedicar verdadeiramente a buscar a Deus, Ele se manifestará a você. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais conteúdo inspirador.